Então, vamos lá. Então, livro 1, capítulo 19. Eu iniciei com esse slide aí para mostrar para vocês uma frase do Kant que dá um direcionamento para a gente da grande preocupação dele com conhecimento. E a importância como a gente conhece e a importância também de como a gente transmite o conhecimento, né? Ele vai falar do problema da educação aí nessa frase. É no problema da educação que assenta o grande segredo da humanidade. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Você é livre para resolver os seus problemas. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Acredite em milagres, mas não dependa deles. Então, aí já nos dá o tom da conversa, né? Ok? Nessa reflexão, o Kant vai falar, então, que sim, o Kant é um crítico das questões metafísicas, espirituais. O Vicente, ao comentar lá no grupo a questão da gaiola kantiana ou jaula kantiana, é porque o Kant fez muitas críticas à metafísica. Alguns até chegam no exagero de dizer que ele negou elas, então, questão de milagres, por exemplo, como aparece nessa frase, para muitos entende que Kant não aceita milagre. Não é bem assim, ok? Kant ele critica a metafísica, mas ele tenta trazer um novo desenvolvimento para a metafísica, que a gente vai ver no encontro de hoje. A parte metafísica é importante para nós espíritas, porque o objeto de estudo principal nosso é metafísico. Então, se o Kant tem alguma coisa a dizer a esse respeito, é interessante a gente saber qual é a sua crítica. Ok? Mas é um homem, então, grandioso, está entre os maiores filósofos, entre os grandes filósofos de todos os tempos. Então, quando se fala, porque o Kant ele marcou uma, como Sócrates marcou na filosofia, o Kant marca também no seu tempo uma guinada na filosofia em termos de entendimento. Até aqui nós vimos a questão do empirismo e racionalismo. Kant vai trabalhar para dar uma solução para isso. Porque se nenhum nem outro está certo, qual a maneira certa? Kant vai ter uma resposta para isso, que a gente vai ver também. E essa questão aí colocada da metafísica, dessa gaiola, comentada até pelo Vicente, postou um texto lá no grupo, eu vou estar desenvolvendo um slide mais adiante, tá bom? Peço aí a paciência um pouquinho de vocês. Vamos ver o contexto, né? O contexto do iluminismo, o século das luzes. Então, nós temos o que? A expansão capitalista, a crescente ascensão da social da burguesia, o racionalismo europeu, o desenvolvimento da Revolução Industrial e o sucesso da ciência em campos como a química, física e matemática. Isso inspirou os filósofos de todas as partes. Então, desse modo, disseminou-se a crença de que a razão, a ciência e a tecnologia tinham condições de impulsionar o trem da história, numa marcha contínua em direção à verdade e o progresso. Paralelamente, desenvolve-se, então, um pensamento que culmina num movimento cultural do século XVIII, que teve o nome, então, de iluminismo, ilustração ou filosofia das luzes. Além do desenvolvimento da capacidade das suas superstições e crendices, levando a questionar tradições vulgares, e a construir uma nova ordem racional para a sociedade, aplicando doutrinas críticas e analíticas aos diversos campos da atividade humana, bem como os ideais de conhecimento forjados no grande racionalismo. E aí tem uma figura ao lado
que é a Declaração dos Direitos do Homem, publicada em 26 de agosto de 1789. Então, vejam bem, nós víamos com conhecimento sendo patrocinado pela Igreja. Quando chega nesse período, o princípio da autoridade que, em termos do conhecimento, vinha através da Igreja, passa a ser, então, da razão. Então, o princípio de autoridade ele cai por terra. Não basta você dizer a verdade está comigo porque eu sou doutor em tal coisa. Não. Você tem que demonstrar por argumentos racionais que você é um doutor em tal coisa. Quer dizer, vamos falar no popular aqui, gente. Não adianta mais dar carteirada. Né? Tem que ter conteúdo. E aí, então, o iluminismo... Mas a gente estava numa balança, pendendo para um lado, fomos para o outro e exageramos essa balança no outro. Porque na época do iluminismo teve cientistas que falaram assim, não há nada de novo para ser descoberto, somente desenvolvimento do que já conhecemos. Se a gente for voltar no tempo, olhar o século XVIII, século XIX, onde a razão era o auge, e olhar os dias de hoje, essa afirmação do cientista do século XIX é verdadeira? Nós só desenvolvemos os conhecimentos já existentes ou surgiu algo novo? O que vocês acham? Eu acho que surgiu algo novo. Surgiu muita coisa nova. Né? O caso clássico desse é a física clássica newtoniana, e aí vem a física quântica e revoluciona o nosso entendimento da realidade. Então, assim, a física quântica é tão emblemática porque ela questiona a nossa racionalidade. Vou dar um exemplo para vocês disso. Existe na filosofia um princípio do pensamento que é o princípio da não contradição. A é A e não pode ser B. Agora, a física quântica vem dizer que A e B podem coexistir. É quando diz que as partículas, no estado anterior, elas são onda e partícula ao mesmo tempo. É A e B ao mesmo tempo. Isso fere o princípio da não contradição. A nossa razão pergunta, mas como é que alguma coisa pode ter comportamento duplo nesse estado quântico de indeterminação? Está lá. E a física quântica não dá para questionar muito, porque ela é aplicada há muito tempo, já há décadas. Já tem aplicações da física quântica que funcionam em cima da teoria, mesmo que ela seja paradoxal. Tudo bem? Então, a razão tem limites. E aí eu estou lá com o Pascal, que diz que a nossa razão tem limites. Que muitas vezes só o coração conhece. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Acho que todos aqui já ouviram algum momento ou outro essa frase. Tudo bem até aí? Vamos lá, então. Ilustração. O que é o homem ilustrado, né? Dessa época, do iluminismo? O homem ilustrado é isso daí, ó, a figurinha mostra aí, ó. Razão, né, no auge, como uma luz no farol do conhecimento. Então, o século das luzes, é por isso que fala luzes, né? Nós nos iluminamos pelo entendimento. Kant vai apostar, então, na autonomia da razão e na maioridade do homem. A ilustração pode promover a liberdade autônoma daquele que faz uso do próprio entendimento.
E aí, em destaque, ó, cada um deve romper com o comodismo e conquistar a própria liberdade incondicionada. Eu vou disponibilizar esse PDF para vocês. Então, nos slides onde eu não ler todo o texto, não tem problema, vai estar disponível para vocês. O mais importante é captar a ideia central do slide, ok? Então, aí eu grifei aquilo que mais destaca a ideia do slide, né? Então, tem um texto do Kant, que é um texto chamado Ilustração, onde ele sintetiza esse otimismo dele em relação à razão. Nesse texto, ele fala que o processo de ilustração como sendo a saída do homem de sua menoridade. O momento em que o ser humano, que até então era como uma criança, amadurece. Se torna, então, consciente de sua força, da sua independência, da sua inteligência. Portanto, o ser humano, dotado de razão e liberdade, é o centro da filosofia kantiana. Eu já vejo um problema aí. Qual é o problema? Nessa visão do Kant. Alguém arrisca? Pode falar, Irair. Apareceu um microfone ali. A questão é superestimar o valor da razão para o ser humano. A capacidade que o ser humano tem de agir racionalmente. Então, o Kant, hoje, na filosofia de hoje, para muitos, ele era um cara otimista demais. Porque o ser humano é muito emoção, ele é muito paixão. E ele abre mão, faz coisas que a razão acusa que não são as melhores, mas pela paixão, pela emoção, ele faz mesmo assim. Concordam ou discordam disso? Temos exemplos práticos disso? Muitos. Temos, né? Muitos, muitos. Nós vivemos uma sociedade hedonista. A questão, por exemplo, dos prazeres da mesa, dos prazeres do sexo, e por aí vai. Há limites, a razão estabelece limite, mas, porém, para passar esse limite, para muitos é fácil, fácil. E aí começam a surgir os problemas. Então, assim, enquanto idealismo, e o Kant é um idealista, é válido. O pensamento dele é válido. Porém, na prática, é como diz no popular, são outros 500. Não é? Ok, então, vou passar para o próximo slide. Sabe o que é legal, né? Eu sou a primeira vez que estou estudando, né, sobre os filósofos, assim, a fundo, né? Estudei na escola, mas naquela época de adolescência, que, enfim. Parece que todos eles estão certos num determinado ponto, aí parece até que a gente se identifica com ele naquele ponto, fala, não, é isso mesmo. Aí quando você conhece o outro, fala, não, não é aquilo, é isso. Não, mas é um pouco daquilo também, né? Por aí mesmo. É por aí mesmo. Porque aí tem essa questão, né? Que o conhecimento, o pensamento, ele é um desenvolver constante. Então, as convicções que a gente tem hoje, a próxima geração terá outros elementos de convicção que nós não temos. Formando que aquilo que Kant fala de novos juízos. Kant fala muito sobre juízo, quer dizer, aquilo que eu pronuncio, aquela sentença que eu declaro. Cada um, então, a cada geração, o juízo vai modificando com o tempo. Tem coisas que nós mesmos, ao longo da vida, a gente defendia e hoje a gente já não defende mais. E você fala assim, e com o conhecimento que hoje eu não quero voltar lá. Porque somou-se, então, novos conhecimentos. Ok? Deixa eu passar aqui o próximo slide, vamos indo aí. Uma biografia aí rápida, né?
Uma biografia sucinta, então, do Kant, para vocês terem uma ideia, posicionar vocês. Immanuel, alguns falam Kant, outros falam Kant, com um sotaquezinho assim, Immanuel Kant. Fica até mais, sei lá, mais prussiano, né? Ele, então, é reputado como o maior filósofo após os antigos gregos. Nasceu em Königsberg, Prússia Oriental. É filho de um artesão humilde. Estudou no colégio de Fridericianum. É difícil pronunciar, né? Fridericianum. Eu não sei a pronúncia direito, não. Agora que me pegou aqui. Mas vamos lá. E na Universidade de Königsberg, na qual tornou-se professor catedrático, não foi casado, não teve filhos e nunca saiu da sua cidade natal. Levou uma vida extremamente metódica. Conta-se que os habitantes de sua cidade acertavam seus relógios quando o viam sair para passear às 3h30 da tarde. Sua reflexão filosófica foi muito abrangente, pois todo o interesse da razão do Kant, né, o interesse da razão dele, tanto especulativo quanto prático, concentra-se nas seguintes perguntas: o que eu posso saber? O que eu devo fazer? O que me é dado esperar? Grandes indagações filosóficas, né? Eu acho que se ele tivesse, eu acho que se ele tivesse casado e tivesse tido filho, essa teoria dele ia dar um nó na cabeça dele, viu? E a gente vê aí o modo de vida dele, né? Foi dedicado aos estudos. E o Kant é um filósofo interessante, que ele não viajou muito, mas ao mesmo tempo tinha um conhecimento muito abrangente. Então, é pela leitura, pelo estudo que ele fazia. Pode falar, Irair. E eu não sei se é mera coincidência, mas notemos que nas 3 perguntas as 3 perguntas estão contidas no tema de hoje. Que posso saber, vamos dizer assim, vamos falar do passado, né, da minha experiência. Que devo fazer aqui agora? E que me é dado esperar? O tema de hoje. Boa, gostei muito, viu, Irair? Valeu. Bom, é isso aí. Então, então, é aquilo até que eu comentei num tema anterior, né? E, geralmente o tema ali está relacionado ao conteúdo da aula. E aí conseguiu alinhavar isso muito bem. Ok? Vou passar aqui para o próximo slide. Obras. Então, quais são as obras do Kant, né? Então, uma lista grande aí, ó. Essa primeira obra, se a gente for voltar no slide anterior, vamos voltar aqui um pouquinho só. Kant nasce em 1724, certo? Em 1766, porém, então, quantos anos ele tem? 22 anos. Quando ele tem 22 anos, ele publica sua primeira obra, que é Sonhos de um Visionário, explicado por sonhos da metafísica. Não é 40 anos? Aí eu errei na matemática. Ah, é verdade, desculpa, eu que errei na matemática. 40 anos. Perfeito. Ele vem publicar, então, com 40 anos, e é o primeiro livro, ele está iniciando as suas produções. E esse livro aí, em especial, é o que o Vicente comentou a respeito daquele médium o Swedenborg. Ok? Todos chegaram a ver no grupo a fotinha lá no grupo do WhatsApp, eu postei lá uma imagem do Swedenborg, que é, então, um grande médium. Tem visões fantásticas, como o Dante Alighieri, por exemplo. O Swedenborg tinha visões também dos planos astrais. Descreveu isso em livros. O livro, então, que é Arcana Celeste, por exemplo, onde ele descreve. O Kant lê tudo aquilo e incomoda ele. Poxa, mas como é que alguém chega e fala a respeito
uma realidade que não é percebida pelos sentidos, que descreve um outro mundo. Então, Kant vai direcionar muito da sua filosofia para esclarecer o que é o conhecimento legítimo, aquilo que vai dar início ao aprofundamento da epistemologia, que é a forma de conhecer. Como é que é os limites da razão? Para o Kant, o Swedenborg está extrapolando em muito os limites da razão. Ok? Aí tem as outras obras, né? Dissertação sobre a forma e os princípios do mundo sensível, Crítica da razão pura, Prolegômenos para toda uma metafísica futura, Fundamentação da metafísica dos costumes, Fundamentos da metafísica da moral, todos esses na parte ética, Primeiros princípios metafísicos da ciência natural, Crítica da razão prática, Crítica da faculdade do juízo, que é na parte estética, Religião dentro dos limites da mera razão, Paz perpétua, Doutrina do direito, Metafísica da moral e Antropologia do ponto de vista pragmático. Então, são as obras. Veja que aparece bastante a palavra metafísica aí, não aparece? Nos livros dele. Eu estou enxergando pelo menos 3 livros com a palavra metafísica. Na verdade, são 4. Ok? Então, ele tem um interesse pela metafísica. Faz a sua crítica. Nós vamos conhecer ela hoje. Lembrando aí, então, que metafísica é tudo aquilo que está além da física. Ok? Aí, algumas fotos para vocês, para ilustrar os principais livros dessas obras, os que eu recomendo. Ok? Então, está aí uma literatura. Esse primeiro aí que está do lado esquerdo, Sonhos de um Visionário. Esse é onde ele faz a crítica ao Swedenborg, que é um metafísico, médium, né? Uma pessoa que fala das coisas além do mundo sensível. Vou mandar para vocês os slides, não se preocupem, depois vocês vão ter isso em mão. Temas principais da filosofia de Kant, né? Quais são? Os temas principais: teoria do conhecimento, idealismo transcendental, criticismo, que é o método da crítica, a crítica da razão pura, as formas do conhecimento a priori, quer dizer, anteriores, sintéticas da sensibilidade, que é o espaço-tempo, do entendimento, categoria e os conceitos puros, o númeno, a coisa em si, a crítica da razão prática, o imperativo. Imperativo seria quase que um mandamento moral, o imperativo moral que eu estabeleço para mim, imperativo hipotético, imperativo categórico. Aí está com V, mas é hipotético, tá, gente? Não é hipotético, não. É hipotético, seu. Depois eu vou corrigir. Liberdade, imortalidade da alma e Deus. Então, vamos avançar mais um slide. Teoria do conhecimento ou idealismo transcendental. Se trata isso, né? Esse idealismo transcendental. A teoria do conhecimento de Kant, filosofia transcendental ou idealismo transcendental, ele busca justificar a possibilidade do conhecimento científico do século XVII, do século XVIII. Ele parte da constatação de que o empirismo britânico e nem o racionalismo explicam satisfatoriamente a ciência. Lembra que na última aula, na penúltima aula, acho que na aula de empirismo, a última foi do Leibniz, anterior ao Leibniz foi empirismo. Nós falamos de um filósofo chamado David Hume, e o David Hume questionou o princípio da causalidade.
O Rami ele falava assim que o princípio da causalidade não é um princípio necessário. Que o que existe é um hábito, um costume. As coisas acontecem, a gente se acostuma com elas, mas não há garantia nenhuma que elas sejam sempre assim. Quando o Rami falou isso, o Kant pulou da cadeira. O quê? Mas a ciência é baseada no princípio da causalidade. E aí vem um empirista, Rami, e diz que a base da ciência é uma quimera? Como assim? É só um hábito, um costume? Onde estão as bases da ciência, então? Aí o Kant vai tentar responder ao Rami. Como é que se dá o conhecimento científico? Que base ele está? Então, para ir, conforme eu grifei aí em azul nesse slide, ó, segundo o Rami, não existe nada na causa. Solto a pedra da mão que contém uma relação objetiva do seu efeito, a queda no solo. Quer dizer, para o Rami pode ser que um dia a gente solta uma pedra da mão e ela fica flutuando. Não há garantia que ela vai sempre cair. Isso para nós é algo absurdo, né? A gravidade aí está, ela diariamente age e a gente se previne e age de acordo com isso. Pode falar, acho que Iraí comentou alguma coisa? Não, ele está contrariando a lei de Newton aí, talvez. Isso, ele está questionando toda a ciência. O Rami, ele é aquele cara que parte para cima da ciência e parte para cima da metafísica também. Ele vai questionar tudo, todo o conhecimento humano. Então, esse vazio deixado pelo Rami, o Kant fala, precisa de uma resposta. E aí, então, o Kant fala assim que essa afirmação do Rami tirou ele do sono dogmático. Quer dizer, o que quer dizer que o Kant está querendo dizer? Eu aceitava o princípio da causalidade e, para mim, não precisava justificativa nenhuma. É como que um dogma. Porque eu já aceito, os filósofos aceitam. Aí o Rami vem e tira o tapete de todo mundo. E tira o tapete do Kant. Ele fala, então eu tenho que justificar o princípio da causalidade. Interessante. Porque até então eu aceitava como que um dogma. E o Rami, então, me acorda do sono dogmático do qual eu estava. E agora nós vamos ver como é que o Kant fez isso. Ele vai entrar, então, na teoria do conhecimento, na epistemologia. Como é que é as formas do conhecer. E aí, gente, é pouco denso. Numa aula a gente não consegue trocar o suficiente, mas eu vou fazer o meu melhor para passar para vocês, tá bom? Essas são as principais escolas. Esse slide aqui é bem conhecido de vocês, porque ele ilustra, então, o debate de, então, que é racionalismo e empirismo. Conhecemos pela razão? Conhecemos somente pelos sentidos? Então, essa razão especulativa, na medida em que deixa de validar suas investigações em testes práticos, ela torna dogmática, quando a razão não tem opção no ceticismo, que argumenta que a natureza do reino contingente, que é o reino das formas, das sensações, e por essa razão, já que as sensações variam de indivíduo para indivíduo, não pode ser um conhecimento universal. Perfeito? Exemplo, daltônico. Estamos olhando para uma camisa. Eu enxergo azul. O daltônico enxerga cinza. Eu enxergo um carro vermelho. O daltônico enxerga um carro verde. E cada um, então, conhece da sua forma. E aí, então,
é nisso que não dá para apoiar somente nos sentidos. A razão vai nos dizer que, bom, esse objeto tem que ter uma cor. Quem está certo? Ou os dois estão errados? Ou será que há cor no objeto realmente? Essa é a coisa do filósofo, né? Ele questiona até se há cor no objeto. Talvez a cor só se forme na retina. E o objeto não tem cor nenhuma, depende da retina que observa. E quando eu falo desse objeto que não tem cor, que a gente não sabe, é aquilo que Kant vai falar que é a coisa em si. A coisa em si, nós não temos acesso a ela. Porque para observar a coisa em si, tem que passar pelos sentidos. Mas cabe à razão moderar os sentidos. Então, ele vai partir nessa direção de fazer a síntese entre o racionalismo e o empirismo. Tudo bem? Aí é um slide que eu até coloquei no processo do conhecimento, que é o Kant e o Emanuel Swedenborg, esse sonho do visionário, né? Que é o primeiro livro lá da lista. Então, o Kant, ao ouvir falar que um vidente sueco recebe mensagem dos espíritos e se afirma capaz de se desdobrar em viagens astrais, o Kant se absteve de ambas as reações típicas dos demais seres humanos. Nem condenou o vidente como louco, e nem recebeu ele como um taumaturgo fantástico, né? Algo a ser venerado, não. Dedicou-se, ao contrário, a uma trabalhosa análise que objetivava aclarar a possibilidade de ocorrência de tais fenômenos e da validade dos relatos a ele ligados. O resultado, então, é esse famoso livro, Os Sonhos de um Visionário. E aí um trecho do livro para vocês aí, ó, mostrando essa posição de meio termo do Kant, na qual ele diz assim: qual filósofo não esteve uma vez entre o juramento de uma pessoa sensata e convicta de testemunho ocular e a resistência interior de uma dúvida inolvidável? Deve ele negar completamente a veracidade de todos os fenômenos espirituais? O que o deve conduzir nos fundamentos da sua posição acerca desse assunto? Então, o Kant vai concluir que, a respeito do contato com os mortos, a gente tem que proceder como qualquer ocasião que o indivíduo profere a sua vivência espiritual, que ninguém mais teve ou pode ter. E aí é a plateia, as pessoas, cada um que julgue, com a sua própria razão e sensibilidade, a veracidade, a plausibilidade do relato, a idoneidade, e chegar à sua conclusão. Um valor de convicção pessoal. É aquela historinha, né? Alguém chega e fala assim: eu vi Deus. E aí descreve: ó, eu vi assim, estava lá em casa, senti meio que uma luz, um calor, uma paz infinita que me envolveu, e apareceu uma grande luz, e ela se comunicou comigo, respondeu às minhas questões. Essa, então, para mim, é uma experiência com Deus. Aí o Kant vai dizer: tudo bem, não dá para negar que você teve essa experiência, mas também não dá para dizer que foi Deus, porque é algo muito subjetivo. Então, ele vai fazer uma crítica a essas experiências. Irair, pode falar. Gente, é lindo. Sem querer, a gente caminha para o advento Kardec. Note, imagina o Kant na fase das mesas girantes, em que foi o prenúncio de Kardec para anunciar o Espiritismo. Imagina quanta resistência o Kardec não estava vencendo. Olha só. Sim, perfeito. Porque a mentalidade é essa, né? Então, quando a gente pensa na questão metafísica das coisas espirituais, quando alguém... por exemplo, se a pessoa falar que tem uma vidência,
de um espírito, é uma coisa, porque é uma experiência pessoal. Agora, quando fala que o Airair colocou, no tempo de Kardec houve materializações, quem estava naquele ambiente, todos viam. Então, esse mundo metafísico, espiritual, debruçou sobre nós para dar provas palpáveis. Para quem? Para os cientistas. Né? Para os cientistas. Para mexer com a comunidade científica da época. Porque a razão estava superestimada e a questão espiritual estava sendo relegada à crendice, à superstição, a misticismo. Como até os dias de hoje, muita gente pensa assim. Quando, na verdade, é algo muito mais sério. E quando a gente vai estudar a fenomenologia espiritual, é uma coisa ampla e riquíssima. Então, a maior contribuição de Kardec para o apego à doutrina espírita, que eu considero que é a fé raciocinada, então tem doses de Kant aí, né? Sim. Só que o Kant ele ainda não dá esse passo de aceitação. Ele vai colocar uma visão crítica, falar assim, ó, não adianta também trazer só a metafísica da forma como o Sonnenberg fazia, porque era uma experiência pessoal que pode ser questionada. Se vocês quiserem tratar das questões metafísicas, criem um método. Tratem as coisas metafísicas de uma forma que a gente possa tratar ela universalmente e não depender de uma experiência pessoal. Pode falar, Joel. Eu acredito que nesse período que começou a libertação, né? Começou a se prender das crenças, que colocavam, eu acho que foi começando a abrir o caminho para que chegasse até Kardec e agir, e chegasse ao conhecimento que nós temos hoje. Né? O Kant, e aí essa questão da frase gaiola de Kant, é porque o Kant traçou limites da razão, da nossa razão, do modo de conhecer, que dificultam aquelas manifestações de conhecimento metafísico. Não, isso fala que é gaiola. Período, né? Kant está dentro desse período. Foi a partir desse período que começou a abrir a cabeça para outras coisas. É isso. Então, o Kant é um pouquinho ali, né? Anterior um pouco. Então, vejam que quando muitas vezes no popular algumas pessoas falam assim, mas desde o Kant as coisas metafísicas ficaram reservadas somente a questões como moral, ética, liberdade, dever, entendimento. E os fenômenos foram relegados. Ok? Então, é como se, a partir do Kant, para alguns, hein? Não estou dizendo que é isso, para alguns entendem assim. Ok? Eu, por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, o meu interesse por Kant surgiu através do meu irmão, que é filósofo. Não filósofo formado, mas com muitos cursos de filosofia de longa data. E ele, num primeiro momento, falou para mim, no passado, lá atrás, sobre a objeção do Kant à metafísica. Que, para muitos dentro do meio filosófico, essa objeção do Kant seria daqui em diante não adianta mais falar em metafísica. Se vai falar em metafísica, fala da liberdade, fala da vontade, mas não fala de Deus, não fala de alma, não fala de espírito. E então, essa provocação que o meu irmão fez lá atrás fez com que eu também acordasse do meu sono dogmático. Então, peraí, deixa eu conhecer o que esse Kant falou para ver se é isso mesmo. E aí eu tive a alegria de descobrir que não, meu irmão estava equivocado. Não é uma objeção. Ele fez uma crítica e a gente vai ver que ele tem 4 livros que tratam de questão metafísica, onde ele tenta dar as bases para uma nova metafísica.
Ok? Então, ele surge aí como aquele que questiona o que é falado. É como se eu hoje questionasse os dogmas das religiões, das teologias, falasse, ó, não adianta vocês ficarem falando em anjos. Vamos falar, se vocês falam em anjos, como é que vocês abordam isso no campo do conhecimento empírico, racional? E aí, então, ele vai fazer a gente... Eu acho que é até bom uma figura assim, porque, no fundo, faz com que a gente pense, eu sempre acreditei em anjos, mas eu nunca refleti sobre o que é esses seres. E, a partir daí, eu vou começar a reflexionar. O anjo é um espírito elevado. Mas por que os anjos aparecem nos quadros com uma aura acima da cabeça e uma asa? A realidade metafísica deles é assim? Não. Se eu usar o princípio kantiano, eu vou tentar analisar e ver que esse anjo, a asa simboliza somente que ele pode se elevar e que a auréola em cima da cabeça é um sinal de santidade. Então, a figura do anjo é metafórica. Ok? Então, aí o que você está fazendo? Você está usando a razão em favor da metafísica, dando uma compreensão melhor. Então, nesse sentido, nós nos aliamos com Kant. Porque o que a doutrina procura fazer? A fé raciocinada. Olhar os elementos teológicos, os véus das figuras, dos símbolos, e traduzir isso para a nossa razão. Então, é por isso que, num primeiro momento, Kant vai tratar do conhecimento, na crítica da razão pura, mas mais para frente, na crítica da razão prática, ele vai falar de Deus, da alma, da imortalidade. O Kant falou sobre isso. Então, aquela objeção da metafísica, dizendo que o Kant, ela não existe. Eu vou mandar para vocês vídeo depois de um professor, onde ele até reforça essa minha conclusão também. E ele critica o Pondé, porque o Pondé, ao perguntado sobre a objeção de Kant para a metafísica, para o professor, desse vídeo que eu vou mandar para vocês, ele diz o seguinte: o Pondé deveria falar que isso nem é uma questão filosófica a ser tratada, porque o Kant não fez isso. O Kant, ele criticou a metafísica, sim, mas procurou dar elementos para desenvolvê-la. Quer dizer, ele nunca foi do contra, de fato. Na verdade, ele era crítico só da maneira como a metafísica era tratada. Tudo bem? Compreenderam o pensamento? É o velho, eu não acredito, mas sei que há, né? Sei que existe. Isso. Então, aí o criticismo, né? Criticismo kantiano. Então, é possível conhecer o ser em si, o suprassensível, o metafísico, através de procedimentos da razão? Né? Então, em suas palavras, a crítica é útil. Um convite feito à razão para empreender de novo a mais difícil das tarefas, o conhecimento de si mesma. Né? Instituir esse tribunal, né? Que garante que a nossa pretensão da razão possa, em contrapartida, condenar ou criticar aquelas que não têm fundamento. A crítica é necessária para promover uma metafísica fundamental, como ciência, e realizar sua obra de modo inteiramente a priori. A consciência da incerteza dessas conclusões, da fraqueza dos argumentos, e que se assentavam a teologia e a metafísica anterior. Ele está preocupado, então, em melhorar, então, criar uma metafísica que leve em conta a razão. Ok? E aí é interessante, né? Vai de encontro ao que o Kardec colocou, e ele reconhece que isso é uma tarefa difícil. Alguém chegar para você, explica Deus para mim. O que você fala? Como é que eu vou racionalizar Deus? Aí tem aquela musiquinha famosa lá, né? Ninguém explica Deus. Não sei se vocês conhecem essa música, é uma música que eu gosto.
Ninguém explica Deus. Manda lá um linkzinho lá para vocês ouvirem, é bem legal. Manda para a gente. Tá? Porque justamente é isso, Deus é um objeto metafísico transcendente e limitado, onde uma mente limitada tenta racionalizar. Qual que é o processo de racionalização que a gente faz de Deus? Que ele é onipotente, que ele é onipresente, que ele é todo bondade. Já é o processo de racionalização. Agora, alguém pode dar garantias disso, transformar isso em ciência? Ninguém. Então, o Kant está certo. Tem certas coisas que têm limite. Então, é por isso que a posição filosófica é interessante, né? Porque, assim, ó, apesar de eu não ter as garantias da ciência, a minha lógica e a razão me levam ao entendimento que esse Deus deve ser assim, assado, tal, por aí vai. Não é isso? E a gente vai buscar elementos para justificar, então, esse conceito, essa ideia que trazemos de Deus, que é o que Tomás Aquino fez, né? Você lembra lá das vias tomistas? É um grande exercício de processo racional para falar da divindade, da criação. O Ricardo, é quando a gente também tenta racionalizar o sentimento, né? É, sim. É outra dificuldade. É um objeto metafísico também, de difícil conceituação racional. Até porque a subjetividade dos sentimentos é tão grande que... E o esforço que a filosofia faz, e aí isso é importante a gente ter em mente, é que, independente das experiências individuais, das sensações de cada um, como é que eu consigo olhar esses sentimentos, elaborar racionalmente e trazer um conceitual sobre os sentimentos que seja universal, que não dependa da experiência pessoal? Como é que eu faço? Esse é o grande desafio. Cada um tem uma ideia da justiça. O que é justo? Mas o que é justo universalmente para todos? E eu gosto muito disso, que o Kant, a ética do Kant, ela é baseada nesses dois princípios. A ética verdadeira precisa ser universal e necessária. Diante das inúmeras morais que cada cultura, cada povo tem que haver uma moral que, estudada, traga para a gente uma ética universal e necessária. E esse é um ponto forte do Kant. Fazer o estudo para encontrar essa ética também universal na crítica da razão prática, que a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Então, lá, qual o sentido da crítica à razão pura para Kant? Ele vai dizer assim, ó, o assunto dessa crítica da razão pura, que é o primeiro livro dele, mais conhecido, Crítica da Razão Pura, ele vai dizer o seguinte, que a crítica da razão pura, especulativa, consiste naquela de transformar o procedimento tradicional da metafísica e promover, através disso, uma completa revolução da mesma, segundo o exemplo dos geômetras e investigadores da natureza. CRP, quer dizer Crítica da Razão Pura. Toda vez que vocês virem CRP, é a abreviação de Crítica da Razão Pura, do livro dele. Então, ele vai dizer assim, ó, só a crítica pode cortar pela raiz o materialismo, o fatalismo, o ateísmo, a incredulidade dos espíritos fortes, o fanatismo e até a superstição, que se podem tornar nocivos a todos. E, por último, também o idealismo e o ceticismo, que são, sobretudo, perigosos para as escolas e dificilmente se propagam no público. E aí, o que vocês acham dessas afirmações do Kant? Concordam ou discordam? A gente concorda, né? Há uma necessidade de combater o materialismo, o espírita, principalmente, o fatalismo, a superstição, o fanatismo. É uma necessidade urgente.
uma necessidade diária. Como é possível conhecer? E aí, então, as formas do conhecimento, as expressões do Kant. Uma das dificuldades de se aprender Kant é o seu vocabulário, porque ele usa expressões muito próprias. Então, é por isso que eu trouxe aí as definições do que é juízo. Senão ele não consegue compreender lá o que Kant quis dizer. Então, como é possível conhecer? A gente conhece, não é só o fato de conhecer, de perceber e ter um entendimento da razão. É também como eu expresso o que eu conheço. Concordam? Quando eu falo, uma casa é verde, eu estou expressando um juízo de que aquela casa é verde. Ok? Então, esse juízo, né, que vem aí da razão, ele conduz uma relação de conceitos. E essa relação dos conceitos vai conduzir um pensamento lógico. É o juízo que eu emito. Ok? Existe para ele o juízo analítico, que aí eu vou ter um slide mais simpático para mostrar para vocês, para explicar o juízo analítico, tá? Existe também o juízo sintético, existe o analítico a priori, analítico anterior, existe o sintético a priori, que é posterior, a posteriori, desculpe, e depois ele vai fazer a síntese do analítico anterior, a priori, com o sintético a priori. Nós vamos ver o que é cada um. Vou passar aqui um próximo slide para facilitar esse entendimento para vocês. Juízo analítico a priori, é isso aí, ó. O juízo analítico a priori é a afirmação: o círculo é redondo. O círculo é redondo. Se a gente olhar essa afirmação, ele não produziu nenhum conhecimento novo. Porque dentro da definição de círculo está o redondo. Ok? O quadrado tem 4 lados. Também não traz nada de novo. Porque a definição de quadrado é ter 4 lados. Então, esse conhecimento ele depende só da razão. Ele depende de se eu conheço a definição de círculo, eu sei que ele é esse juízo analítico, a priori. Se eu sei que o quadrado é formado por 4 lados, a mesma coisa. Aí embaixo, solteiros são não casados. Ok? Então, aí o sujeito e o predicado, né, se coincidem. Ok? No próximo, e a gente vai ver então o próximo juízo do Kant, que é o a posteriori, ele produz conhecimento. Porque ele diz assim, quando eu digo a casa é verde, eu tenho o sujeito que é casa e estou acrescentando um conhecimento novo através de um predicado que é verde. Tudo bem? Por isso que ele é sintético posteriori. Eu preciso olhar a casa, perceber que é verde para poder fazer o juízo. A definição só de casa não contém a cor verde. Exemplo simples, né? As mulheres são felizes. E aí você vai questionar, mas são felizes? Eu vou ter que analisar todas as mulheres e ver se todas são felizes para fazer a afirmação, as mulheres são felizes. E aí nós somos filósofos, esse conhecimento sintético a posteriori aí não está certo, não. Porque nem todas as mulheres são felizes. Ou nem todos os homens são felizes. Então, a posteriori é aquilo que a gente tem após a experiência. Eu preciso lá e verificar se aquilo se aquele predicado que eu estou colocando, aquela qualidade é verdadeira ou não. Não está contida na definição. Ficou claro aí? Tudo bem?
Beleza. Olha aí outro exemplo, né? Que esse é um exemplo, para mim, é o melhor de todos, porque é o livro, né? Nosso querido livro, né? Então, um conhecimento analítico a priori para o Kant é a definição de livro. O livro tem uma característica que o define ele como enquanto livro. Capa, título, autor e conteúdo. Agora, um sintético a priori é... Todo livro tem um título? Isso é uma analítica a priori. Estou analisando, mas peraí, será que todo livro tem um título? Todo livro tem a capa vermelha? Estou botando uma qualidade. Eu sei que todos os livros não têm uma capa vermelha. Então, esse é o juízo sintético a posteriori. Eu preciso da experiência sensível. Então, vejam bem que no racionalismo é a definição de livro. Agora, como é esse livro? Características é no sensível. Entra o empirismo. E eu preciso dos dois. Certo? Porque se eu não tiver a definição de livro, ao olhar o livro, eu não vou nem saber o que é. É igual aquela história dos índios quando viram pela primeira vez, sei lá, um micro-ondas. Eu não sei o que é um micro-ondas. Eu olho aquilo, é uma caixa. Tem uma portinha. A partir da hora que eu uso e defino, entendo, agora eu sei o conceito da razão de micro-ondas, minha razão já deu então, um juízo analítico a priori. Agora, na hora que eu uso o micro-ondas, conheço outro micro-ondas que não é branco, mas é vermelho, ou é prata, e aí, então, estou adquirindo qualidades, então, é um conhecimento a priori. Eu preciso das duas coisas. Porque também, se eu ficar só no conceito do livro e não tiver a experiência do livro, vejam que a definição, ela define, mas não enriquece. O que enriquece? É justamente... Então, por isso que é interessante o juízo sintético, porque ele avança o conhecimento. Ele sai da definição e procura novas variações, novas características, novos entendimentos. E aí, então, vai entrar o juízo sintético a priori, porque até então eu falei para vocês do juízo sintético a posteriori, que depende da experiência. Agora, o Kant vai falar o seguinte, que existe um juízo sintético a priori, que antes eu sou capaz de acrescentar conhecimento. Então, por exemplo, essa frase, todos os objetos têm massa. O objeto é uma definição, um corpo fabricado para um determinado fim, tem uma porção limitada de matéria. Agora, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Agora, nem todo objeto vai ter a mesma quantidade de massa. Então, saí da definição de objeto e agreguei uma nova informação. Há diferentes corpos com massas diferentes. Aí é a pergunta do filósofo. Ah, tá bom, então por que os objetos têm massa diferente? Que é uma pergunta que a gente faz, por exemplo, a questão do peso, né? O peso aqui na Terra é um e na Lua é outro. Por quê? Né? E por aí vai. Então, nós estamos agregando. Então, o Kant vai tentar estabelecer, aqui entra o princípio da causalidade, de compreensão daquilo que, pela razão, a gente possa garantir e que também tenha validade no mundo sensível. Ok? E aí, então, vem a revolução do Kant. Essa revolução kantiana, né? Que é esse processo do conhecimento, questiona assim, como são possíveis de juízo sintético a priori na matemática? Como é que a matemática... O Ramo está dizendo que não tem condição, mas a matemática é válida. Então, como é que é possível esse conhecimento da matemática? Como é que garante ele? Como são possíveis na física? E aí o mais difícil de responder, né? Como é possível o juízo a priori sintético da metafísica? Porque se ficar só no mundo das ideias é uma coisa.
Agora, a dificuldade é trazer do mundo das ideias para o nosso campo sensível. Como é que eu justifico isso? A priori. Se eu não tenho uma experiência. E aí, então, é a grande dificuldade, né? A Revolução Copernicana, que o Kant fala que, primeiro, os racionalistas colocam, então, a razão. Os empiristas colocam o objeto no centro do conhecimento. O Kant vai fazer o que ele chama de revolução. Está vendo esse quadrinho preto à direita? Antes de Kant, no centro está o objeto. Nós, enquanto sujeitos, observamos o objeto e tentamos descrevê-lo. Giramos em torno do objeto, tentando descrever da melhor forma. Depois do Kant, vai ser assim, não. Kant vai questionar, não. O mais importante não é o objeto, é a nossa forma de conhecer. Então, ele tira o objeto do centro, do qual nós orbitávamos ao redor, coloca o sujeito como responsável no conhecimento do objeto. Então, ele está questionando a forma como a gente conhece. Como é que a gente descreve as coisas? Quais são os limites da nossa razão? Nossas formas de conhecer. Então, isso é por isso que fala que o Kant fez uma revolução como Copérnico. Qual foi a revolução do Copérnico mesmo? Antes do Copérnico, como é que era entendido? Que o Sol girava, né, em torno da Terra, é isso? Não. Antes. Antes era como? Antes do Copérnico? A Terra era o centro. É. Que a Terra girava em torno do Sol? Não. Antes, a Terra era o centro de tudo, do todo o universo. Certo, né? Não entendi, por favor. Olha só. Antes... O Kant está fazendo uma revolução, tirando o objeto do centro. E ele diz que essa revolução dele é parecida com o que o Copérnico fez. Copérnico, ele analisava os dados astronômicos e falava assim, mas os dados não conferem com a teoria de que a Terra é o centro. Então, Copérnico vai falar assim, não, não é a Terra. O Sol é o centro. A Terra é que gira em torno do Sol. Ok, né? Sim. Com dúvida? Entendi. Essa revolução que o Copérnico fez, dizendo que a Terra não é mais o centro, e agora sim é o Sol, então nós é que giramos em torno do Sol, o Kant teria feito algo parecido em termos de filosofia, já que o objeto era o centro. Mas agora não é mais o objeto que é o centro. Quem que é o centro? Sujeito. Sujeito. Perfeito? Ficou clara aí a compreensão? E aí, qual que é a implicação disso? Qual que é a implicação disso? É a forma como conheço, que vai depender do sujeito. Qual o limite da razão? Qual a forma como o sujeito percebe? Como é que o ser humano percebe as coisas ao seu redor? Como é que ele emite juízo a respeito daquilo que ele percebe? Ok? Eu sei que é um pouquinho assim no começo, é um pouco complicado, mas a gente vai aí, aí realmente é o que eu comentei no começo da aula, né? Passa o conceito, se esforça, mas é preciso ler bastante vezes, meditar sobre isso, fazer uma reflexão, para a gente compreender. E para mim, por exemplo, hoje faz todo sentido o que ele fez. E aí, portanto, que a partir do Kant, não só se questiona a forma como conhecemos as coisas, mas também com o juízo que a gente faz, quer dizer, a declaração que eu faço. Percebi, racionalizei, formei uma teoria na minha cabeça. Emiti essa teoria para o próximo. Fiz um juízo. Aí, então, qual a qualidade dessa afirmação, desse juízo que eu estou fazendo? É influenciado pela forma de conhecer? Sim.
Plenamente. O juízo vai valer disso. É igual eu observar uma mesa. Quando você observa uma mesa com olhos nus, ela é plana, reta. Se eu pegar um microscópio eletrônico e olhar a superfície da mesa, a mesa tem picos e vales, altos e baixos. Ela não é plana. Então, é a forma de conhecer que mudou, através do uso do microscópio. Então, a forma de conhecer vai fazer com que, na hora de eu falar o que é uma mesa, eu vou falar assim, bom, essa mesa não é tão plana assim, né? Na verdade, ela tem uma ondulação. Eu estou vendo aqui que ela tem um buraco, ela tem uma falha aqui, ok? Então, o que aconteceu? Daquela minha visão simples, eu passei a ter uma visão mais complexa da mesa. Adquiri conhecimento. Ampliei meu conhecimento sobre a mesa. Ficou mais claro agora? Então, a forma de conhecer. E aí, então, gente, tem a teoria da linguagem. Por que a teoria da linguagem evoluiu tanto? As teorias da linguagem. Porque elas têm a ver com o juízo. Porque muitas coisas que a gente pensa, na hora de emitir o juízo, fazer uma descrição daquilo que nós pensamos, encontra barreiras na linguagem. E então é por isso que a gente encontra uma brincadeira na filosofia, dizendo que o verdadeiro filósofo só pode filosofar em alemão. Porque o alemão, sim, tem as palavras, principalmente palavras compostas, para que a gente faça um juízo mais filosófico, melhor. Né? E aí, então, nessa linha, a filosofia vai ficando cada vez mais complexa. Nas suas expressões. Né? A gente vê muito na filosofia, é muito comum palavras compostas. Porque justamente elas querem definir um pouco melhor aquilo que nós estamos, o juízo que nós estamos emitindo. Ok? Um instantinho, passar o próximo slide. Eu passei demais, espera aí. O nome, a coisa em si, vou tentar acelerar um pouquinho. Realmente, essa aula de Kant eu nunca consigo dar ela como eu gostaria. Gente. O número é a coisa em si, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, nós não temos acesso. Então, ficamos questionando, né? Deus, por exemplo, seria algo que a gente não tem acesso. A questão da imortalidade também não. A liberdade. Então, a crítica do Kant é justamente impor uma razão, né? Os limites. Quais são os limites dessa razão? Então, ele quer propor um método para a metafísica. Ok? Vou pular aqui. Fenômeno. O que busca, então, quando você analisa o fenômeno? E o que é o fenômeno? O fenômeno é o seguinte, é tudo que aparece no sensível. Então, lá, lembra do Kardec lá? Existem os espíritos, estão lá na metafísica. Fenômeno espiritual, o que é? É quando o espírito aparece aqui. Aí ele surge enquanto fenômeno no sensível. E aí, então, ele pode ser enxergado. Pode ser analisado. Ok? Então, na análise dos fenômenos, a gente busca o quê? A faculdade de conhecer, que é a ciência, a faculdade de apetecer, né, que ele chama, é a ética, e a faculdade de julgar, que é a estética. Então, o Kant vai trabalhar essa questão da ciência, da ética e da estética. Crítica da razão pura, livro, ciência. Crítica da razão prática, a ética. Crise da faculdade de julgar, estética. Fala do belo, do sublime. Okay? O Kant vai falar sobre isso. Próximo slide. A respeito da intuição, ele fala da intuição, que a intuição está dentro do espaço do tempo, né? E a intuição vem de uma forma de sensação,
Então, a mente não é como Locke dizia, né, algo zerado, né, mas sim tem algumas características que a gente vai ver, que são as categorias do entendimento. A intuição nos traz isso. Vou passar o próximo slide para adiantar. Aí um slide que eu tento aí ilustrar para vocês essa questão das categorias do entendimento do Kant. O Kant vai dizer o seguinte, gente, que eu, para conhecer o objeto, eu tenho aqui dentro de mim o entendimento. Algo que já está em mim, que ajuda eu a compreender o objeto que eu observo. E o que são, então, essas categorias do entendimento? Ali, olha só à direita. Quantidade. O ser humano, vamos dizer assim, já vem no seu software, ele já vem programado para reconhecer algo como a unidade. Quando algo é um, quando algo é plural. Tem a noção de todo, a qualidade, a noção de realidade, do que é imaginação, do que é negação, do que é limitação. No campo da relação, o ser humano tem dentro de si noção de substância, uma substância diferente da outra, do que é contingente, do que é permanente. Contingente é o acidente. Do que é causa e efeito. Então, quando eu vejo uma coisa inteligente, eu consigo ver que aquilo é inteligente tem uma causa inteligente. Da modalidade, que é possibilidade, impossibilidade, existência, inexistência. Então, para o Kant, do lado aqui esquerdo, a priori, nós temos a sensibilidade e as categorias do entendimento. Já está em nós aqui, está vendo aqui? Ó? Vou aumentar para vocês, para melhorar um pouquinho essa figura. Desculpa. Não essa, a outra. Estão olhando aí à direita da figura? Não, à esquerda, desculpem. A priori, razão pura, que é universal e necessária. Sensibilidade, espaço-tempo, entendimento, categoria, isso está em nós aqui, está vendo a mente humana aqui. Quando eu percebo um objeto, para mim perceber esse objeto, somente tendo essas categorias aqui, eu consigo compreender o objeto. Ok? Então, a coisa em si a gente não sabe como é. Mas quando ela vem para nós, passa por esses filtros de entendimento. Aí eu compreendo ela. Vamos dizer que o animal, por exemplo, talvez o filtro do entendimento dele seja diferente. Ele olha o mesmo objeto que a gente está olhando e vê de uma cor diferente. Ou de uma forma diferente da qual a gente não vê. Porque as categorias de entendimento do animal talvez possam ser diferentes da do homem. Então, aí, para vocês entenderem de forma bem simples, é a figurinha de baixo azul. Estão vendo ela aí? Deixa eu aumentar ela um pouquinho também para vocês. Está bem visível agora, hein? Então, vejam bem. A acessibilidade percebe através dos sentidos. Aqui, então, esse jogo de Lego aqui, essas categorias do entendimento, que filtram aquilo que eu estou percebendo e formam um conceito. Perfeito? Se eu tirar essas categorias do entendimento, eu vou olhar os objetos, mas não vou compreender. Não vou ser capaz de racionalizar sobre ele. Ok? E aí, esse é o melhor esquema que eu encontrei na internet sobre a forma de conhecer do Kant. Isso aí sintetiza tudo que nós vimos até agora. Olhe lá na base, embaixo do slide, o que está escrito lá? Número, coisa em si, não é isso? Sim. Tudo parte daí. Existe algo, um objeto que está lá.
Se esse objeto está lá não for percebido pelo ser humano, praticamente ele não existe. Existe. É a hora que eu percebo, ele se torna um fenômeno para a minha visão, para o meu tato, para a minha audição, para o meu olfato. Então, eu tive uma sensação. É a sensibilidade, logo mais acima, tá vendo? Sensibilidade. Percebi o fenômeno. Fui tocado por ele. Esse fenômeno foi tocado porque ele está dentro do espaço e do tempo. Então, quando a gente fala que Deus está além do espaço e do tempo, a princípio ele não fere a nossa sensibilidade. Agora, se Deus se inclina sobre o mundo e se faz percebido, aí ele toca a nossa sensibilidade. E aí quem sou eu para botar limite se Deus, na sua transcendência, se utiliza da imanência para tocar seres humanos? Quem sou eu para botar limite? Com ninguém. Então, quando alguém fala que teve uma experiência com Deus, posso até ficar em dúvida, mas quem sou eu? Né? Deus é imanente também. Tocou no coração, tocou na sensibilidade, tocou na razão. Por alguma razão, a pessoa passar a crer em Deus. Sim. Depois da sensibilidade, percepção. Pode falar, né? Eu ia levantar a mão aqui, é rapidinho, porque eu sei que está no chegar das horas. Dá para fazer uma analogia até com uma fase quando nós éramos mais jovens, né? Você vê como é que é a carência de um amante em relação à amante e vice-versa. Quando o cara fala para a mulher ou vice-versa, ou para você eu não existo. Ou seja, ele está dizendo, você não me percebeu, você não me olha, você não me sente. Certo? Olha só. Aí tem um toque de filosofia kantiana aí. Sim. Então, até pelo adiantado da hora, toda essa aula, ela sempre tem essa dificuldade. Eu vou passar um pouco rapidamente, vou pedir mais 10 minutos para vocês. Aquele que precisar sair, fique à vontade, não tem problema nenhum. O horário é 9h30, mas eu vou tentar explorar mais alguma coisa. Eu sei que mesmo assim eu não vou conseguir passar tudo. Eu vou passar os slides para vocês. E eu me proponho, se alguém aqui, se a turma tiver interesse, a fazer uma parte 2. Mas que teria que ser um combinado entre nós, porque eu acho importante falar dos imperativos categóricos, a parte ética do Kant. Eu não vou conseguir explorar aqui hoje, acredito. Ricardo, Sim? então me permite uma parte assim, bem humilde. No programa que nós temos, não está previsto um determinado assunto palpitante, extenso, como é o assunto de hoje, ser dado em 2 aulas, em 2 quinta-feiras, um pedacinho da próxima, é uma dúvida. Isso não está previsto na programação? Está previsto um café filosófico e a gente pode escolher o tema. Uma aula dedicada a isso. Eu vou ver com o Carlos a melhor forma da gente estar fazendo com isso, que não mude a grade, não pode mudar a grade, Tá. e vai ser mais um combinado entre eu e vocês. De repente, até em último caso, eu pretendo, aí é uma iniciativa minha, de gravar um vídeo. Eu vou expor sozinho e disponibilizar um vídeo para vocês também dessa segunda parte. Mas se a gente puder estar junto, é melhor ainda. Tá bom? Perfeito. Mas a gente arruma isso lá no grupo. Tá ok? Oi, Carlos. Perfeito. Se o grupo aceitar, a gente pode combinar sim. Seria bom. Seria porque muito bom. O tema, a gente, inclusive, tem 2 aulas, mais aulas para tratar também, né? Então, não há, o prejuízo é menor. Tá bom? Mas olhando esse slide, só para ficar bem claro para vocês, aí, para vocês compreenderem,
que está vendo que eu tenho uma seta do lado direito do slide, que vai até uma linha vermelha? Sim. Que a gente está indo no estágio do conhecimento. Fenômeno, percepção, aí entra no campo do entendimento, onde a gente forma um juízo. Toda essa parte está naquilo que chama ciência. E aí a ciência que é a forma de conhecer, vamos dizer, a ciência acadêmica. Passa por aqui. Tem algumas coisas que não dá para tratar de forma científica. Que aí, então, a gente trata na forma filosófica, que é a linha tracejada, a seta tracejada a partir da linha vermelha, que é alma, Deus, a razão, o mundo. São as coisas metafísicas. Então, assim, às vezes nós, espíritos, cometemos o erro quando temos uma informação mediúnica que trata de um assunto científico e a gente fala que é ciência. Se a gente falar isso para o cara que segue essa linha, ele fala, não, isso não é ciência. Você tem como comprovar? Você experimentou? Eu posso fazer uma experiência que comprova o que você está falando? Não. Então, a ciência, no sentido acadêmico, seria essa, que passa, então, aí que ele chama de conhecimento científico. Mas a definição de ciência não é só isso, porque ciência é o saber. Então, quando o Kardec fala ciência do espírito, ele não está falando da ciência acadêmica. Ele está falando de um saber espiritual que tem uma metodologia própria para a investigação do seu objeto, do fenômeno espiritual. Que aí pode ser abordado até através da mediunidade, que seria a parte científica da doutrina, e depois esse aprendizado que eu tenho com os espíritos pode se transformar numa filosofia espiritual. Então, é por isso que é bom a gente, quanto espírita, afirmar, esse conhecimento mediúnico, eu aprendi através dos livros, trata sobre a ciência, assuntos científicos, mas é um conhecimento mediúnico, que é ainda passível de comprovação da ciência. O caso do perispírito, por exemplo. O perispírito é um objeto metafísico que os espíritas dizem que existe, porém precisa passar pelo crivo da ciência acadêmica. Então, nós espíritas acreditamos que no futuro a ciência vai ter equipamentos tais que vão comprovar a existência do perispírito. Até lá não dá para dizer que é conhecimento científico. Tudo bem? Ficou claro? Ok. É a maneira mais correta da gente tratar essa questão. Tá bom? E aí só vou passar os slides para vocês aqui, ó, esse último, acho que encerra esse assunto, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. A crítica da razão prática fica para meia hora da aula que vem. Eu criei esse slide aí para exemplificar essa questão do conhecer, que eu acho muito importante. Então, nós aprendemos com o Locke que nós somos uma tábua rasa, não temos conhecimento nenhum. Quer dizer, a gente vem para o mundo sem zerado. Começamos a adquirir conhecimento na hora que a gente nasce, começa a sentir. O Kant vai dizer, não, ô Locke, você está errado, nós não somos uma tábua rasa. Nós temos unidade, pluralidade, totalidade, tudo isso já vem em nós. É por isso que a criança, logo mesmo no infantil, ela consegue discernir a realidade. Se a criança fosse algo zerada, ela não conseguia nem entender o que se passa à sua volta de forma alguma. E é aquilo que, às vezes, a gente surpreende a criança com 1 ano já aprendendo a língua. Porque dentro dela já há lá no seu software os princípios da linguagem. Agora, para nós espíritas, então, a coisa vai mais além ainda, porque além de não sermos uma tábua rasa, e além de termos a categoria do entendimento kantiano, temos também, que vem já com a gente, inato, consciência moral, conhecimento inato, tendência, fobias, inconsciente pessoal, consciente coletivo,
reminiscência de outras vidas. Então, o espírita vira para o Loki e fala: ô, Loki, a tábua está cheia, está repleta. Lembra lá do começo da aula, falando de reencarnação? Alguém comentou aí no grupo? Trazemos uma tábua cheia. Então, eu encerro aí com esse slide. Espero que tenha ajudado muito nessa parte do conhecimento, que eu acho muito importante, eu dei muito enfoque para ela. E aí a gente fala um pouco sobre a ética, que é importante, do Kant, na aula que vem, e só um slide que eu tenho aí também sobre estética, questão do belo. Mas aí, em 20 minutos, dá tranquilo para a gente, para me passar essas informações para vocês. Lembrando, sempre vocês vão ter o PDF à disposição, eu já vou mandar já, então vocês podem até ler de antemão, tá bom? Perfeito. Para ajudar no entendimento da aula posterior. Gente, é isso. Eu agradeço aí a paciência de quem ficou, a oportunidade de passar o Kant. Você vê que o conteúdo é vasto, aqui a gente só pincelou, tem muita coisa. Então, aí fica mesmo o convite para cada um pesquisar na internet, dar uma olhadinha a mais. A gaiola de Kant não existe. O Kant, na verdade, fez críticas e colocou alguns limites, mas ele nunca encarcerou nada, tá bom? Essa seria, então, a minha opinião, em cima de muitas pesquisas, que vai de encontro a muitos pensadores. Eu sei que essa expressão gaiola de Kant, ou jaula de Kant, veio do Olavo de Carvalho, tá? Eu vou mandar o vídeo para vocês, onde o Olavo de Carvalho faz a crítica ao Kant, sem problemas, mas eu discordo em parte, do que o Olavo Carvalho coloca. Ok? Em parte. Tem algumas questões que o Olavo coloca, é muito complexo, que ele tem razão também, mas não toda. Então, e o Kant continua, para mim, como um grande filósofo. Esse foi o último slide que a gente viu da parte da epistemologia, né? Do como conhecer. O como conhecer aí, para mim, ele é muito importante, até porque como conhecer, a gente está investigando os limites da razão e da compreensão de mundo, né? Tudo isso nos influencia nessa compreensão de mundo, da cosmovisão. E aí tem aquela polêmica que a gente foi colocada aí, da questão de Kant, ele condenou a metafísica, ele proibiu a metafísica, ou ele matou a metafísica. Não, o Kant ele fez uma crítica à metafísica, mas a crítica dele não se restringe só à metafísica. Também há uma crítica com relação à forma de conhecer. Ele procura definir as formas de conhecer. E esse slide simboliza, sintetiza toda a epistemologia. Então, nós temos lá embaixo, né, conforme eu mostrei para vocês, a coisa em si, que é o objeto que está lá. No nosso caso, por exemplo, a coisa em si pode ser o espírito. Imagina lá que a coisa em si é o espírito. O espírito está inacessível aos sentidos. Não é? Está inacessível. O espírito se apresenta para nós através do fenômeno, que é o segundo momento. É quando o espírito nos toca os sentidos. Então, aí sim, a partir daí eu consigo fazer uma análise disso que feriu a minha sensibilidade. Olha lá, de baixo para cima, a palavra sensibilidade. São as nossas intuições sensíveis. Então, a presença do espírito, a princípio, me causou calafrio, me causou um cheiro de flores, me causou uma angústia ou um sentimento de paz. Tocou a minha sensibilidade. Na sequência, vai entrar a percepção. Puxa vida, se me deu calafrio a presença do espírito aqui, será que é o espírito mesmo? E se é o espírito mesmo, por que me causou calafrio? Por que a sensação é ruim ou boa? Ou por que tem o cheiro que me lembra a minha avózinha?
Então, já estou trabalhando na minha percepção da sensação. Ok? E aí, essa percepção, ela está guiada por parâmetros, dos parâmetros dos quais o Kant chama de categorias do entendimento. Se vocês olharem aí onde está entendimento, a palavra em azul, abaixo delas tem qualidade, quantidade, causalidade, conceitos puros, relação, modalidade. Esses princípios do entendimento, as categorias do entendimento, são como que no nosso software, para a gente poder perceber a realidade, eles são nossos parâmetros. Que vamos dizer, para um exercício filosófico, a gente não tivesse isso dentro de nós, a realidade seria confusa. Nós não seríamos capazes de fazer uma análise, uma percepção racional, porque não entendemos profundidade, não entendemos a noção de 1, de 2, de 3. Tudo seria uma confusão. Ok? Então, há em nós, no ser humano, princípios que ajudam ele a compreender a realidade. E até aí, então, se vocês olharem, então, quando a gente chega no entendimento, está dentro dos juízos sintéticos, a priori aí, aparece essa aí, a seta vai até aí, a seta que está do lado direito. Essa seta do lado direito, em linha cheia, quer dizer conhecer, ciência. Olha lá do lado esquerdo. Ok? Até aí é no campo da ciência, do conhecimento. Kant está só delimitando a forma de conhecer. Tudo que afeta os nossos sentidos e podemos, então, pela percepção, trabalhar, está no campo da ciência. Aí a questão do espírito, né? Se o espírito não se manifestar como fenômeno, não tem como a gente fazer uma análise de conhecimento científico. Agora, a partir da hora que ele se manifesta como fenômeno, como foi no tempo de Kardec, materializações, entre outras coisas, aí ele pode ser analisado em termos científicos. Pode até se criar um método específico para analisar e compreender o espírito, que é o que está no livro dos médiuns, que seria o esforço de Kardec de pegar um objeto que, por essência, ele é metafísico, mas que se manifestou como fenômeno para nós, através das materializações, aparições, e se deixou ser experimentado pelos cientistas. Ok? Mas tem coisas que nunca vão ser possíveis, como Deus, a liberdade, a vontade humana, e aí são no campo do pensar. Aí a seta direita está intracejado. Tudo que está acima da linha vermelha é do campo do pensar da filosofia, que é o que a gente vai ver agora, na crítica da razão prática. Da razão pura é a parte da epistemologia, e da razão prática, a parte, então, metafísica, que o nosso Kant também tratou sobre isso. Então, aí estão os livros, olha só, fala-se muito que ele não... ele colocou obstáculo na metafísica. Não é verdade. Só se vocês olharem aí, tem Fundamentação, livro 1, né? Fundamentação da metafísica dos costumes. Crítica da razão prática, metafísica dos costumes. Então, o que ele vai fazer é tentar traçar uma linha para aqueles que estudam a metafísica possam elaborar um conhecimento seguro. Porque até então é fruto da imaginação, das iniciativas individuais. E o Kant está querendo sair disso. Ele está querendo tratar isso de uma forma mais universal, saindo do campo da imaginação individual. A experiência divina, como é que a gente discute ela de forma universal, a despeito das experiências individuais? E por aí vai, ok? Vocês, desculpem. A razão prática é isto, então, a razão que tem guia à ação, tem por objetivo expor os fundamentos da moralidade e sua crítica.
A razão prática tem a primazia sobre a razão pura. Olha só. Ele coloca, então, que, por melhor que seja o conhecimento científico, ele está submetido a uma razão prática. E a razão prática do Kant se desemboca numa ética universalista. Ok? E é o que a gente sempre fala na doutrina, né? Puxa vida, o problema não são as armas, não são a energia nuclear, é o uso que se faz dela. Qual o uso ético que se faz de todas as criações tecnológicas humanas? Tá? Então, uma preocupação com isso. E o Kant vê isso como uma necessidade. O ser humano tem que pensar isso, ele tem que discutir essa razão prática. Né? E ela tem primazia sobre o conhecimento técnico. E aí, olha só o que o Kant ainda diz ali em azul, continuando, que eu grifei, né? Porque fazendo isso, isso nos conduz às verdades. Então, esse trânsito ou passagem ao mundo essencial das coisas, em si mesma, que são Deus, reino das almas livres e vontades puras. Kant está dizendo o seguinte, ó, eu posso falar de alma, posso falar de metafísica, posso falar de Deus, mas no campo do pensar. Como campo ainda da ciência, ainda não, porque esses objetos são inacessíveis. Ok? Que é um pouquinho diferente do que aconteceu com Kardec. O Kardec, os espíritos que eram inacessíveis, se debruçaram sobre o mundo e, através de fenômenos, se colocaram à disposição dos cientistas. Beleza? Ficou clara essa questão, então, né? E aí, então, vamos lá, continuar aí a parte da crítica da razão prática. Aí um organograma aí que simplifica e facilita, né? Então, você tem a crítica da razão pura, a crítica e a parte metafísica. E como é que a parte metafísica se desdobra? Metafísica da natureza, metafísica dos costumes, a filosofia transcendental, a fisiologia da razão pura, quando ela é imanente, que é a física racional, conhecimento racional da alma, a fisiologia da razão pura transcendente, que trata da cosmologia, da teologia. Ok? Então, veja aí bem claro, né, que no campo da metafísica, do pensar, há um desdobramento muito grande pela visão do Kant também. Ok? Que muita gente desconhece. Por isso que muitas vezes aceitam essas afirmações, olhando só a crítica da razão pura, mas esqueceram que tem mais livros do Kant. Tem a crítica da razão prática. Ô, Ricardo, a Patrícia, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu tive até procurando alguma coisa sobre metafísica e tal, e eles vão sempre para a área da física, né? Tem uma explicação assim um pouco mais resumida e fácil para a gente entender a metafísica? Carlos, será que a essa altura nós já tivemos uma aula de metafísica, da criação da palavra metafísica? Acho que sim, né? Aí é Aristóteles. Isso. Vocês querem que eu faça um resuminho? Sim. Então, assim, historicamente, a gente diz que esse termo é somente porque o livro de Aristóteles, que trata da ontologia, da cosmologia, estava depois do livro da física. O Aristóteles tem um livro sobre a física, que é, na verdade, natureza, né, para eles, para os gregos. E aí depois tem o órgão, que é toda a parte do Aristóteles de lógica, tem a física e tem a metafísica. Então, existem pessoas, correntes que dizem isso, que a metafísica surgiu esse nome só por conta disso, por vir depois da física. Mas como é que se passou para a filosofia o conceito de metafísica? Quando você trata de coisas transcendentes que não estão no mundo físico, quando você fala sobre o conceito de Deus, conceito de alma, de espírito, você está trabalhando a metafísica, o que está além da física. Então, tem milhares de discussões sobre isso. Mas, assim,
Grosseiramente, a gente pode dizer isso, que metafísica dá essa ideia de temas que se referem a coisas não provadas, não científicas, né? Cosmologia, visão de mundo, questões sobre Deus, sobre a alma. Então, isso tudo faz parte do terreno da metafísica. Seria isso. Muito obrigada. Esclareceu bastante. Então, e só acrescentando, então, Patrícia, para todo mundo aí, a metafísica ela sofreu um ataque muito grande, principalmente da filosofia existencialista, porque aí ela vai colocar muitos objetos da metafísica como frutos da imaginação, como frutos da fraqueza humana. Então, Deus é uma necessidade porque o ser humano, na sua fraqueza e impotência, ele necessita crer num Deus. Então, assim, quando a gente faz uma pesquisa na internet sobre metafísica, esses são um dos cuidados que tem que se ter, porque muitas vezes a metafísica é trazida de forma pejorativa. Sim. Ok? Então, tem pessoas até que, no termo de argumentação, às vezes viram para você e falam, mas isso aí é metafísica, é coisa paranormal, essas coisas aí, fantasminha, já começa a levar para esse lado, entendeu? E as pessoas não estão acostumadas a discutir a metafísica no nível que a gente discute aqui, na doutrina espírita. Eu tive uma conversa em família que foi assim, estava a pessoa evangélica veio perguntar para mim sobre obsessão, comecei a falar sobre obsessão, mas uma mesa maior, já descambou para piada, e você sabe que está um assunto importante, sério para a pessoa, mas você não consegue falar isso. Porque há uma contaminação muito grande em cima do termo. Né? Então, é lógico, quando a gente tem a linguagem filosófica, a gente coloca a palavra metafísica já, opa, né? O que é isso? Você está falando lá de assombração, fantasma, obsessor. Não, nós temos um reino da metafísica. Opa, o que é isso? Eu não sei o que é metafísica. Aí começa, né? Nós aqui que já estamos acostumados um pouco com o termo, ainda temos que entender. Imagina quem vem de fora. Então, mas é importante. Quem vem de fora e que vem com um pré-conceito, né? E não está aberto para entender de uma outra forma, num outro prisma, né? Aí é mais complicado ainda, né? O engraçado foi que nessa conversa, aí eu vi que a piada não tinha como sair da piada. Eu mesmo comecei a fazer piada, né? Sobre tem uns vídeos aí eu não me lembro o nome agora do pessoal espírita que faz uns vídeos assim cômicos. Aí eu narrei 2, e aí o pessoal entendeu e achou legal. Tem um que é o cara que deita na cama à noite para orar e pedir para afastar as más companhias no meio da noite. Aí ele reclama, o que vocês querem comigo? Eu falei assim, você que nos chama. Mas como que eu não chamo? Claro, você é o líder da turma. É um gordinho, né? Muito engraçado. Eu gosto dos filmes dele também. Você está reclamando aí, mas você que é o... Então, assim, mas, poxa vida, o assunto, quando a gente pensa em falar em obsessão, é uma coisa muito séria. Questão do espírito. E aí achar interlocutores que tratem a metafísica. Na filosofia a gente consegue. Mas a metafísica também trata de questões como a liberdade. Né? Então, você pode discutir também a liberdade, o valor da liberdade, o que é a liberdade, a justiça. Né? Isso são tudo também estudos da metafísica. Mas aí é campo específico da ética. Isso, da ética. Aí você tem os campos da filosofia, né? A metafísica ela seria a discussão do ser enquanto ser, qual a base da realidade, o que está por trás do mundo, vamos dizer assim. É justamente uma parte muito específica que aproxima a filosofia da religião, porque a filosofia se aproxima de tudo, né? Se aproxima da arte, se aproxima da ciência, se aproxima da religião também. Então, essa área metafísica, e a ética também, tanto a metafísica quanto a ética, são muito próximas dessas perguntas, né? Dessas questões que também estão presentes nas religiões e na ética. Na ética já é parte do tudo. Então, mas eu vi Maria de Lourdes, talvez uma coisa assim, que uma coisa leva a outra, né?
Se a gente for discutir Sim. a natureza do bem e do mal que está associado ao conceito de justiça, nós vamos acabar Sim. entrando na questão metafísica. Ai, Existe uma instância do bem e do mal? Onde é que ela está? Né? Então, assim, é muito tênue essa coisa de você passar e chavear. Né? Liberdade existe? E o determinismo? conversa. E aí, por aí vai, a gente começa a entrar em questões metafísicas. Tá? Começa lá, às vezes, na ética, coisa, mas, às vezes, em algumas pontas, Cair na metafísica. parte para o outro lado. Ó, adoro essa frase do Kant. Duas coisas sempre me enchem a alma de crescente admiração e espanto ou respeito, né? Já ouvi também um escrito espanto. E quanto mais intensamente e frequentemente o meu pensamento delas se ocupa, o céu estrelado dentro de mim e a lei moral dentro de mim. O céu estrelado é o universo. Essa grandiosidade, essa complexidade do universo que nós não temos explicação. Então, isso espanta o Kant. E a lei moral dentro dele, porque poderíamos ser como os animais. Não somos animais também? Mas o ser humano não rege um princípio da consciência. Então, Kant está falando, o que faz eu ser diferente? Isso me espanta. Por que nós, como animais, temos consciência moral? Quer dizer, o animal mata, está tudo bem. O ser humano mata, não é tudo bem. Tem implicações psicológicas. A consciência acusa. É igual quando eu penso nos jovens que vão para a guerra, né? Com aquele ufanismo, incentivado pelos generais, pelas coisas, mas na hora que vai lá e começa a matar, uma série de problemas psicológicos que eles trazem pós-guerra, né? De variadas ordens, até a loucura. Então, no reino do ser humano tem algo diferente aí. E então o Kant se espanta com isso. Ó, moralidade e dever, esse slide aí, então ele vai falar dessa moralidade, né, e grifando aí em azul, vou ler só a parte azul para vocês. O valor ético de uma ação não depende dos seus resultados externos. Quer dizer, o valor da ética é pela ação em si. A ética do Kant é da intenção. O que me motivou? Qual a minha intenção? Independente do resultado. Ok? Instinto de felicidade é o oposto da moralidade. É aquela história, né, que hoje muito se fala, todo mundo tem o direito de ser feliz. Felicidade é a principal motivação de vida. Para o Kant vai falar, não. Porque nem sempre aquilo que você busca feliz é o melhor. Nem para você e nem para o outro. E a gente sabe disso, né? Eu estou vendo uma série aí que saiu, que fala sobre os opioides. Aí, assim, há a sensação de felicidade, né, no uso deles. Mas e depois? As consequências daquilo. Então, essa busca desenfreada por momentos felizes que vão fazendo a pessoa ficar viciada numa certa droga e tudo mais, para Kant, não é assim. Ok? Olha lá, quem se submete inteiramente aos sentimentos e emoções da natureza não pode possuir autonomia moral. Se encaixa perfeitamente na doutrina. Naquele exemplo da carruagem e do cavalo. Os cavalos são as paixões. Quem segura e modera os cavalos é o cocheiro. Quem é o cocheiro? Somos nós. Então, não dá para deixar os cavalos dispararem os sentimentos, ser levado pelos sentimentos, pelas paixões, se a gente não moderar pela razão. Porque senão lá na frente vai cair no precipício. Né? Deixamos as paixões nos levar. E aí, lá no final, a moral nos obriga a passar das motivações do interesse para o dever. A liberdade não se confunde com a satisfação irracional de todos os impulsos. Vou passar aqui rapidinho, está terminando aí o tempo. Moralidade e dever, né? Então, a razão cria normas, fins morais e impõe-se a si mesmo. Vocês vão ter os slides aí, vocês já têm, né, para poder ler inteiro todo o texto. Porque as leis morais precisam assumir a forma de dever
por que não são espontâneas, né? Justamente porque a gente não segue naturalmente. Então, precisa ser um dever que a pessoa se impõe. Então, aí entra a coisa do imperativo categórico. Eu me imponho como imperativo a agir no bem. É o imperativo categórico que eu me coloquei para agir no bem. Ok? Aí, então, estão os imperativos categóricos, hipotético e categórico. O imperativo categórico age como se a máxima de sua ação devesse tornar-se, por tua vontade, uma lei universal da natureza. O imperativo universal, a máxima do seu agir deve ser por mim entendida como uma lei universal para que todos a sigam. O imperativo prático, age de modo tal que possas usar a humanidade tanto em sua pessoa como na pessoa do outro, sempre com um fim ao mesmo tempo e nunca apenas como um meio. Vai bater de frente com Maquiavel, né? Aquela famosa frase, os fins justificam os meios. Não, para Kant, não. Toda ação se justifica por si mesmo dentro de uma intenção ética. Ok? Algumas coisas é fácil decidir, mas tem algumas coisas que são zonas cinzentas. São coisas assim que a gente fica em dúvida se estamos agindo eticamente ou não. É aí que surge a maior parte dos problemas. Discutir não matar, acho que não tem muita discussão. Mas aí, em algumas situações, a coisa fica cinzenta. Aí é o seguinte, acho que foi até o caso citado aí, né, no grupo, no caso do rapaz que teve que mentir para salvar uma pessoa. Situação cinzenta. Então, assim, eu penso, você pode se perguntar, eu vou ter que fazer isso. Se eu tivesse no lugar dessa pessoa, tivesse que ela fazer por mim, eu aprovaria. Eu penso que nessa hora a resposta é clara. Se alguém mentir para salvar minha vida, eu não tenho como condenar. Ainda mais quando é o inimigo que está perseguindo. São os alemães aí no caso. Ok? Então, eu acho que nas questões cinzentas que todo mundo passar aqui, eu sugiro isso. Isso que eu vou fazer. Estou com dúvida. Tá, se o outro fizesse, gostaria que fizesse? Acho que... beleza. Se eu reconheço que sim, beleza. Ok? Oi, só confirmando isso aí. Que justamente a ética do Kant é formalista. É a forma. Então, quando você coloca ela num caso real, você tem que pensar qual é o maior bem, né? Uma máxima universal, que vale para a humanidade. A vida é um grande bem para a humanidade. Então, se você vai preservar a vida, a mentira é passível de ser utilizada, porque você está focando no maior bem que seria a vida, né? Preservação. Sim. Perfeito. E não adianta. Eu entendo que aquele que pensa que é 8 ou 80, ele não viveu as situações cinzas que o dia a dia mostra. Não é possível. Porque a gente somos apresentados a N situações sempre. Eu lembro, por exemplo, um caso onde eu tive que dar uma mentirinha branca. Eu cheguei na casa de uma comadre, ela tinha acabado de cortar o cabelo e era moreno, ficou claro, com alguns tons assim bem claro, curti, eu achei que ela envelheceu uns 10 anos. Aí ela vira e me pergunta para mim, nossa, ficou bonito, né? Eu olhei pensando comigo, nossa, eu achei que ela envelheceu 10 anos, meu Deus. Aí eu tive que dar uma saída francesa. Eu falei assim, eu gostava mais, você era cabelo mais longo e moreno. Faz assim, do meu gosto, né? Sair a francesa, né? Para não falar. Falar, não gostei, achei que você ficou mais envelhecida. Poxa vida. Todo mundo lembra daquele personagem, acho que é o Sincero lá, esqueci o nome do ator agora, poxa, me fugiu. Ele era todo sincerão, a vida dele era uma complicação imensa, né? Justamente por isso. Aí, imperativo categórico, vocês dá uma olhadinha nessa historinha depois, estou encerrando aí, tá? Passar para o Carlos, imperativo categórico, aí um pouquinho dessa metafísica, né? Então, o que
O Kant falou de um pouquinho, né, do que ele falou de liberdade, de imortalidade, de Deus. Isso aí são textos do Kant, tá? Aí tem o último livro, que é a Crítica da Faculdade de Julgar, que fala da estética, do belo, né, da estesia do belo. É muito legal também. Ele fala sobre o sublime. Tem um vídeo na internet muito bom do rapaz, ele é voltado para artes, onde ele fez um estudo muito grande desse livro, Crítica da Faculdade de Julgar. E lá ele tenta traduzir um pouco para a gente dessa questão da diferença, como é que o Kant via o que é belo, o que é sublime. É muito legal de ver, principalmente para nós que a gente tenta encontrar o sublime, né? Está sempre procurando a experiência do sublime, aquela que nos ajuda a transcender a experiência cotidiana material. Tá bom? É isso. Aí o slidezinho final, com a caricatura do Kant aí. Sai um pouco da rigidez, né, dos formalismos que tem em torno da figura do Kant. O homem não é nada além daquilo que se faz, que a educação faz dele. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção, pela oportunidade. Carlos, obrigado pelo espaço aí, tá bom? Tá contigo agora, eu vou tirar o slide. Beleza. Se alguém aí não tenha os PDF, entre em contato comigo que eu reenvio, tá bom?